Bom dia, me chamo José de Gleis. A aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o espaço urbano e suas paisagens. Nele está envolvido o espaço urbano, a evolução da população urbana, o crescimento das cidades, as paisagens urbanas, os problemas urbanos, transportes urbanos, poluição e esgoto. Pessoal, agora vamos observar aqui os slides. Espaço urbano. Espaço urbano pode ser definido como um espaço das cidades, o conjunto de atividades que ocorre em uma mesma integração local, com a justa posição de casas e edifícios, atividades e práticas econômicas, sociais e culturais. O espaço da cidade é, dessa forma, uma paisagem representativa do espaço geográfico, um território das práticas políticas e um lugar das visões de mundo e medição cultural. Os registros históricos indicam que já havia cidades entre 3.500 e 3.000 anos antes de Cristo. Hoje, as transformações das paisagens urbanas são intensas, com predomínio de elementos culturais, como edifícios, casas, ruas, avenidas, praças, estabelecimentos comerciais. Os elementos naturais parecem ausentes. As transformações nas cidades resultam da urbanização, que é um processo caracterizado, entre outros fatores, pela redução da população rural e pelo crescimento da população urbana. Essa população passa a se concentrar nas cidades e, para atender às suas necessidades em geral, são feitas várias obras de infraestrutura, como de iluminação, de esgoto, de transporte, entre outras. Adiante aqui nós temos a evolução da população urbana. Em 1950, a população urbana representava menos de 30% da população mundial. Desde então, a urbanização vem ocorrendo de modo acelerado em todo o mundo. Vocês podem observar aqui no gráfico que em 1950 eram apenas 29,4% da população. E já no ano de 2010 já teve um crescimento enorme que já está em quase 51,6%. Embora em muitos a população rural supere a urbana, a tendência é que essa proporção se inverta ainda neste século. No Brasil, 8 em cada 10 habitantes vivem em área urbana. Crescimento das cidades. Viver no espaço urbano, para muitos, é a alternativa encontrada para escapar dos problemas enfrentados no espaço do campo. Entre os principais fatores de influência, o deslocamento da população do campo para as cidades estão a ocorrência das secas, a concentração de terras cultiváveis nas mãos de poucos proprietários e a substituição da força de trabalho humano por máquinas no meio rural. A concentração de atividades industriais, comerciais e de serviços nas áreas urbanas atrai a população rural para as cidades. As paisagens urbanas. Nas paisagens urbanas predominam os elementos culturais como edifícios, casas, ruas, avenidas, praças, estabelecimentos comerciais, industriais, sobre os elementos naturais. Diversidade da paisagem urbana. As paisagens urbanas podem variar de acordo com diversos fatores como atividades econômicas, onde a paisagem pode variar de acordo com a atividade econômica predominante, tamanho da cidade existente, desde pequenas cidades até grandes centros urbanos, nos quais habitam milhões de pessoas, idade das construções. Em alguns casos, há construções históricas e antigas preservadas, já em outros predominam as construções modernas. Aqui são os exemplos de pequenas cidades e grandes cidades. Vocês podem ver a questão da calmaria nas pequenas cidades e a questão do trânsito, a correria do dia a dia, que seria a diferença de uma cidade para outra. Os problemas da cidade principais seriam a questão do trânsito, poluição, habitação, espaços verdes, problemas sociais, equipamentos coletivos e o abastecimento. Trânsito.
O forte fluxo de trânsito no centro e a entrada das cidades originais origina problemas como congestionamento, morosidade nas deslocações, dificuldades de estacionamento, poluição e provoca pessoas doenças ao nível do sistema nervoso e respiratório. Poluição. Temos 4 tipos de poluição. A poluição do ar, provocada pelos fumos lançados pelas indústrias, pelos combustões domésticos e pelos escapes dos automóveis. Poluição sonora, causada pelo barulho da elaboração nas fábricas, pela circulação de automóveis, pelos aviões, pelas próprias pessoas na rua. Poluição sólida, que é causada pela produção de lixos de origens domésticas, industriais e hospitalar. E a poluição da água, provocada pelo lançamento de influentes domésticos e industriais para os rios e para os oceanos. A habitação. No centro da cidade, verifica-se um envelhecimento dos edifícios e a existência de muitas habitações degradadas. Na periferia, verifica-se uma expansão dos bairros de lata ou de bairros que crescem em altura sem qualidade de construção, né? Vocês podem ver aqui ao lado. Espaço verde. A crescente valorização do espaço urbano leva a uma tendência para a ocupação do espaço com prejuízo das áreas verdes. Problemas sociais, a marginalidade, falta de emprego, exclusão social, racismo, xenofobia, vandalismo, roubo e agressões físicas. Equipamentos coletivos. Os equipamentos como escolas, hospitais não dão resposta à enorme procura provocada a sua ruptura, elevando o número de alunos por turma, hospitais com longas filas de espera. Questão do abastecimento. A cidade depende muito da região envolvente para a produção de alimentos, fornecimento de água e energia. Agora vamos assistir a animação de curta-metragem A Ilha de Ale Camargo.
Como vocês puderam observar, a animação A Ilha, que é uma curta-metragem, narra a história de um pedestre que fica preso no trânsito e se sente naufragado. Nele, a gente observa a vida nas grandes cidades e a individualização nela, onde o jovem se vê muito perto da sociedade e ao mesmo tempo não consegue contar com ninguém. Mostra o trânsito caótico das grandes cidades e o próprio isolamento das pessoas que lá vivem. Bem, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham compreendido e muito obrigado.